Fala, meus queridos, tudo certinho, tudo belezinha? Então, melhor agora que o Cartola vai começar, né? Aliás, já começou, né? O mercado abriu e só fecha daqui 2 semanas, na véspera da primeira rodada. Então, se você quer saber dicas de como escalar seu time nessa primeira rodada, que é a rodada da valorização, fica aqui com a gente. Vambora? Então, vamos embora para a escalação. Vamos lá, vou começar pelo goleiro. Daqui para baixo tá valendo 8 cartoletas. Para mais de 8 cartoletas já não vai valer a pena para a primeira rodada, já que a primeira rodada a gente quer valorizar. Eu tenho algumas opções aqui, ó, pro gol, certo? Que eu vou citar para vocês. Paulo Vitor, uma excelente opção. O Santos, outra excelente opção. Apesar de estarem valendo 8 cartoletas, vale a pena, porque jogam em casa, as defesas tanto do Grêmio quanto do Atlético Paranaense são sólidas dentro de casa, né? E qualquer 3 pontos aí já começa a valorizar. O Diego Alves é uma opção viável, né? Todavia eu fico um pouco de receio porque vai jogar contra o Cruzeiro e o Cruzeiro detém os melhores scouts agora do início desse ano. É o melhor time brasileiro, né? Invicto, o único invicto até então, e está com um aproveitamento muito bom. Então, pro gol aqui, ó, eu ficaria com o Santos, certo? Vamos botar aqui o Santos. Por que o Santos? Aí tem a questão também do gramado, né? Da Arena da Baixada, porque lá é sintético, não é grama natural. E todo mundo que cai lá, no ano passado pra cá, morre. Até o Boca tomou 3. Então, o Atlético Paranaense fora de casa não tem tanta consistência assim. Mas dentro de casa, eu acho que pelo fator do gramado, ele leva mais vantagem contra os adversários. O Vasco está complicado lá. Se eles não resolverem essas questões de vestiário e principalmente de pagamento, eu acredito que não vai ter chance contra o Atlético Paranaense nessa primeira rodada agora. Vamos agora para os zagueiros. Aqui os zagueiros tem uma coisa interessante. Vamos lá, vamos pular todo esse pessoal aqui, ó. Vamos pegar daqui de 10 para baixo. Por que de 10 para baixo? Porque o Jeromel está nessa faixa. O Grêmio, ele tem que sofrer em média 40 finalizações para levar um gol, né? Sofreu apenas 4 gols em 17 jogos agora, no início dessa temporada, a média de 0,23 por partida. É a melhor defesa disparado, né, dos times que disputam a Série A. Então, eu acredito que vai ser um confronto difícil, né? O time do Santos está evoluindo aí, mas acredito que não vai conseguir furar o bloqueio do Grêmio. Eu acredito que o Grêmio vai sair com o SG. E mesmo o Jeromel valendo 10 cartoletas, ainda é uma opção viável, né? Porque ele começa a valorizar a partir de 4 pontos. Se conseguir o SG, já está valorizando. E mesmo porque 90% dos times vão escalar o Jeromel, entendeu? Então você tem que ir nessa onda. Porque se você não escala ele, apesar dele estar com preço um pouquinho salgado para esse início de cartola, né, para a primeira rodada, você vai acabar tendo prejuízo caso ele for bem, né? E se ele for mal, tá todo mundo escalando, não tem problema nenhum. Então o Jeromel vai ser um dos nossos zagueiros, tá? Aqui, ó, apesar de ser um jogo muito difícil, um dos melhores zagueiros do ano passado foi Rodrigo Moledo, né? O Inter sempre teve defesas sólidas, né? Os times gaúchos sabem jogar muito bem defensivamente. E vou apostar no Rodrigo Moledo pelo desempenho dele no ano passado e pela maneira como o Inter joga quando está fora de casa, né? Que é um time que se defende muito bem. Seriam essas opções mesmo. Mesmo porque valendo 5 cartoletas, como a intenção é valorizar agora nesse início de cartola, o Rodrigo Moledo tá dentro desses parâmetros de valorização. O Jeromel é mais porque todo mundo vai escalar realmente e ele sempre, geralmente vai bem, né? 90% das vezes ele vai muito bem. Então tem chance de valorizar um pouquinho, né? Se conseguir ali sair com SG. E também para não ficar atrás de todo mundo, porque se for mal, todo mundo vai mal. 90% das pessoas vão acabar escalando ele, 90% dos times. E você acaba não tendo muito prejuízo. Agora se deixar de escalar, talvez tenha bastante prejuízo. Agora vamos para os laterais então. Vamos passar aqui o pessoal caro, né? O pessoal que está muito valorizado. O Fábio Santos. O Fábio Santos é uma excelente opção. O Atlético Mineiro vem subindo de produção dentro de casa, apesar de que o Avaí não é um time bobo.
se defende muito bem fora de casa, né? Mas aqui tem a questão do pênalti. Por quê? Porque agora vai ter o VAR, né, no Campeonato Brasileiro, e vai ter muita marcação de falta, vai ter muita marcação de pênalti, e como o Fábio Santos é o cobrador oficial, com certeza é uma ótima opção para esse início. Apesar que está um pouquinho salgadinho, está 9 cartoletas, e também não é garantido que vai sair com SG, ou vai ter um pênalti para ele cobrar. Eu não colocaria, né? Não colocaria. Aqui tem duas excelentes opções, ó. O Samuel Xavier e o Thiago Carleto. Quem jogou Cartola ano passado sabe que tanto o Thiago Carleto pelo Atlético Paranaense como o Samuel Xavier pelo Ceará eram jogadores que dentro de casa não decepcionavam, alcançavam pontuações expressivas. Só que entre os dois aqui, eu vou ser sincero, eu prefiro ficar com o Thiago Carleto, porque ele é o cara da bola parada, é o cara do chute de fora da área. Vai que numa dessa ele dá uma emplacada aí, uma assistência ou um gol, né? Tá um pouquinho caro, mas qualquer acima aí de 3 pontos, 3 alguma coisa aí, ele tá valorizando. Não, Bruno Cortez é uma excelente opção também, devido ao sistema defensivo do Grêmio ser muito sólido e a chance de ser grande, né? Tem o Jonathan, 7 cartoletas, está uma excelente opção também, pela vantagem do Atlético Paranaense jogar dentro de casa na arena, né, da Baixada, né? O gramado sintético favorece muito o Atlético, todo mundo que cai lá morre, né? Tem o Leonardo, excelente opção do Grêmio também, devido ao sistema defensivo do Grêmio ser muito sólido, né, e ter sofrido pouquíssimos gols. Esse ano, como eu falei, tem que sofrer 40 finalizações para tomar um gol, né? São 4 gols sofridos em 17 jogos, dá uma média de 0,23. Então qualquer um ali da defesa do Grêmio que for colocado, né, abaixo do Jeromel, abaixo de 10 cartoletas, está valendo a pena. Menos do que é inviável, 25 cartoletas pode fazer 10 pontos, vai desvalorizar. Então é inviável, tá? Daqui outra grande opção, ó, o Guga, tá? Lateral do Atlético Mineiro. É um lateral que rouba bastante bola e chega bem ao ataque. Cruza muitas bolas, já deu algumas assistências para gol, né? No Campeonato Mineiro, na Libertadores. E ele é ex-jogador do Avaí, é cria do Avaí. Então tem aquela máxima do ex, né? Então eu acredito que o Guga vai ser uma excelente aposta. E eu vou botar o Guga, tá? Por enquanto, estou ainda em dúvida, né? Do Jonathan também, né? Por causa da vantagem de jogar na Arena da Baixada do Atlético Paranaense, e o Vasco não está vivendo esse bom momento. Mas por enquanto vamos botar o Guga. Gente, esse vídeo aqui vai ser revisado ainda, porque ainda falta muitos dias para começar a primeira rodada, e com certeza a gente ainda vai dar uma pincelada aí, vamos dar uma mexida aqui, uma alterada nesse time até fechar o mercado. Vamos lá. Wagner ganhou aquela votação, né, dos bons e baratos na lateral, tá custando 5 cartoletas, excelente preço, né? Mas vai ter um confronto difícil contra o Bahia, né, lá na Fonte Nova. E apesar da chegada do Carrilho aí, o Corinthians ainda não engrenou, ainda não conseguiu voltar a ser aquele Corinthians com uma defesa sólida, que sofria poucos gols, né? Apesar de sofrer muito nos jogos. Então é uma boa opção, mas para mim por enquanto não é viável, né? Eu não arriscaria. Vamos lá pro meio de campo então. Bom, meio de campo. Vamos sair desse pessoal caro que tá aqui, ó. Casade tá vivendo um momento excepcional no Atlético. Quase todas as bolas, ele e o Elias estão muito bem. Quase todas as bolas que saem trabalhadas do meio de campo para o ataque, para gol, sai do pé deles. Mas a 11 cartoletas já começa a ficar um pouco arriscado em questão de valorização, né? Pode desvalorizar e perder algumas cartoletas, né? Então a gente vai descer um pouco. Ó, o Elias também tá aqui, Bruno Guimarães. O Maicon tá muito bem em assistências lá no Grêmio, é o líder de assistência esse ano, até então, pelo time do Grêmio. Tem o Rodrigo Dourado, que os scouts deles são excelentes no Internacional, também está liderando lá entre os melhores, principalmente roubada de bola. Tem o Patrick, quem já jogou Cartola ano passado, ou retrasado, quando ele estava no Sport, ainda sabe que o Patrick é um excelente jogador para Cartola, né? Tanto do ponto de vista defensivo, rouba muita bola, como ofensivo, dá muito passe para gol, assistência, finaliza bem, faz alguns gols. Só que nesse momento, por
estar jogando fora de casa e está custando 9 cartoletas, eu não indicaria o Patrick nesse momento. Apesar que é uma opção viável ainda, mas eu não indicaria esse momento. O Luan que está vivendo um momento excepcional no Atlético Mineiro. Talvez ele seja o coração da equipe, né? É um cara que agora deixou de jogar no ataque, está jogando na meia realmente, né? Tá finalizando muito, tá fazendo gol, chegando bem no ataque, rouba bola, foi um dos maiores ladrões de bola no passado no Cartola. Excelente opção, Luan. Excelente opção. O William Arão e o Coelar, apesar da roubada de bola e o William Arão principalmente chegar na frente, eu particularmente não colocaria, porque apesar de estar jogando em casa no Maracanã, o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro. E o Cruzeiro é o melhor time brasileiro invicto nesse momento, entendeu? E temos outras opções mais viáveis do ponto de vista de valorização, né? Vamos lá. Bruno Silva talvez, uma boa opção. Thiago Neves está barato, está aqui como provável, mas acredito que pelo que está jogando aquele quarteto do Cruzeiro lá, ele não vai ter vaga agora nesse início do Campeonato Brasileiro, deve sentar no banco. Acredito eu que isso vai mudar até o início do Cartola. Ricardinho, Lucas, Michel, falar de bola, não, vamos descer. João Paulo, gente, é um dos jogadores do Avaí que se encontra melhor nesse momento agora no início do ano. Inclusive ele está entre os jogadores top 10 do Brasil em participação de gols, tá? Ele está em 10º, ele tem 5 gols e 6 assistências, certo? Então quer dizer que 30% aproximadamente dos gols do Avaí ele tem participação direta. Mas como vai jogar fora de casa, eu acredito que o Atlético tá melhorando aí com o Levir. Eu não colocaria o João Paulo agora. Não colocaria. Se o Avaí jogasse em casa, apostaria nele com certeza. Mas como vai ser fora, não. Ainda mais que a gente colocou ali o Guga na lateral, então não dá pra fazer isso, porque um vai tirar ponto do outro. Agora tem um cara aqui que eu vou arriscar. Que se não arriscar agora pelo preço que ele tá, não tem como arriscar depois, né? Que é o Rodriguinho. Mesmo jogando fora de casa contra o Flamengo no Maracanã, o Rodriguinho começou a temporada de 2019 voando. O Rodriguinho, ele tem 9 jogos pelo Cruzeiro, 9. Ele fez 7 gols, deu 2 assistências. Ele tem participação direta em gols a cada 80 minutos. Ele fez até agora, nesses 9 jogos, 27 finalizações, a média de 3 por jogo. Ou seja, a cada gol que ele faz, ele precisa dar 3.7 chutes, um pouco menos que 4 chutes. Custando só 5 cartoletas, ele vai valorizar a partir de 2 pontos. Eu acredito uma excelente opção para essa primeira rodada, tanto em termos de pontuação, mas principalmente em termos de valorização, que é o mais importante para essa primeira rodada no momento. O Alisson aqui é outro que vale muito a pena. Ah, Fabiano, mas estás escalando ali o Jeromel, tudo. Sem caso alguém não escale o Jeromel, e mesmo escalando o Jeromel ainda vale a pena. Porque eu acredito que o Santos não vai furar a defesa do Grêmio. E o Alisson, como é um jogador que tem muita roubada de bola, vai conseguir pontuar o suficiente para valorizar. Então ele, valendo 5 cartoletas, mesmo jogando fora de casa, mesmo contra o Grêmio, ainda vale a pena. Tem outro jogador aqui, ó, que vale muito a pena colocar ele. É um jogo difícil, Vai ser contra o Bahia na Fonte Nova, vai ser, mas ele é o líder de assistências na temporada 2019 até então, de todos os times da Série A. Tá? É o Sornoso. Vamos mudar aqui, ó, para 4-3-3, né? Eu tinha me esquecido. E vamos lá escolher mais 2 meio de campos. Acho que eu vou deixar para escolher os outros 2 meio de campos mais para frente um pouquinho. Vamos ver o ataque aqui, né, para não ficar pesando jogadores só de um time só. Vamos para o ataque. Vamos sair desses caras aqui, né? Apesar do Everton ser um excelente jogador, custando 13 cartoletas, se caso ele não der assistência ou não fizer gol no jogo do Santos, já complicou, já vai desvalorizar. Eu acho que é um risco alto demais para correr nessa primeira rodada. Gilberto, a mesma coisa. O Gilberto, ele tem os melhores números desse início de ano agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, o Gilberto, ele lidera a participação em gols de 2019. Ele participa em 35% dos gols do Bahia. Ele fez 13 gols e deu 2 assistências. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro dos top 10 dos atacantes. E ele é o 10º entre os jogadores mais fundamentais para as suas equipes esse ano. O primeiro, já vou até dar essa dicasinha aqui, ó. É o Patrick Fabiano do CSA. Por isso que eu não tô botando... Tô evitando botar mais jogadores do Ceará. Só botei o Carleto por causa do chute ali. De repente, a esperança dele fazer uma assistência ou um gol. Mas o Patrick Fabiano
do CSA, ele está com 48,1%, né, de participação nos gols do CSA. Ou seja, ele teve participação direta em 13 dos 27 gols até então. Ele está esse ano com 9 gols e 4 assistências. É um rendimento realmente fantástico, mas não dá para escalar esses jogadores agora. É muito arriscado. O Tardelli também é muito caro. Bruno Henrique, pode ser, porque o Bruno Henrique tem participação direta nos gols do Flamengo em 37% deles. É um jogador que está com 6 assistências, 6 gols, tem muita movimentação, né? Sofre muita falta, só que vai jogar contra o Cruzeiro, né? O time do Mano tá muito ajeitado, principalmente do ponto de vista defensivo, quando joga fora de casa. Então, é viável, mas é uma aposta. Nesse início agora é uma aposta por causa do preço e da valorização que tem que acontecer, né? O Fred é a mesma coisa, o Fred está com números excelentes, mas vai jogar fora de casa. A 10 cartoletas já não é garantia. O Luciano está jogando muito. Aliás, o trio, né? Ione Gonzalez, o Luciano, que agora a gente vai falar agora de quem eu queria falar. O Everaldo. O Everaldo vai, porque eu vou explicar o porquê o Everaldo. Com 15 jogos, tá? Pelo Fluminense. E tá com 5 gols e 4 assistências, tá? O Luciano tem mais gol que ele, tá? E o Ione Gonzalez tem mais assistência. Só que aí que tá. O Everaldo, ele é mais participativo, ele é mais agudo, se movimenta mais, tá? Ele tem 30 finalizações, dos 3 é o que mais finaliza, a média é de 2 por jogo. Ele sofreu 39 faltas, tá? Nesses 15 jogos, uma média de 2,6 por jogo. E fez 24 desarmes, média de 1,6 por jogo. Então, os números dele, no geral, são muito melhores do que o Luciano, tá? E o Ione Gonzalez. Só que pode acontecer do Luciano fazer um gol, uma assistência, o Gonzalez a mesma coisa. Só que eles estão muito valorizados. O Everaldo já não, está custando 7 cartoletas, né? Então ele precisa de 2,8 para começar a valorizar. Tá bem razoável para essa primeira rodada. Então eu aposto, né? Aposto não. Sugiro até que vocês coloquem o Everaldo como o atacante-chave desse time de vocês aí nesse início agora, porque para valorização é uma das melhores opções. Tem o Rony, né? O atacante do Atlético Paranaense, né? Por tudo aquilo que eu falei, pela questão do gramado sintético, pela campanha que vem fazendo o Atlético Paranaense dentro de casa desde o ano passado e porque o Vasco realmente está com problemas seríssimos, né? De vestiário, né? De grupo e está com salários atrasados. Eu não sei como é que vai ser agora não. Se o Vasco não conseguir ganhar o Carioca e eles colocarem em dia o salário, acredito que vai ser uma presa fácil para o Atlético Paranaense nessa primeira rodada. Tem Felipe Viseu, né? Porque o Grêmio realmente dentro de casa geralmente consegue vencer suas partidas, né? E numa dessas o Viseu pode fazer um gol, dar uma assistência. Também é uma excelente opção. Agora tem aqui o jogador, tudo bem, tá jogando fora de casa, pode passar em branco, não fazer gol, nem dar assistência, corre o risco de dar uma pequena desvalorizada, corre, mas pô, se o Gustavo, valendo 5 cartoletas, não fizer 2 pontos pelo menos para valorizar, quem mais vai fazer, né? O Gustavo tá num começo de ano excelente. Deixa eu pegar aqui os números do Gustavo. Aqui, ó, o Corinthians precisa de aproximadamente 9 finalizações para fazer um gol. Vai que ele dá 10 finalizações contra o Bahia e o Gustavo possa fazer esse gol, né? Isso é matemática, né? Vamos ver se ele está entre os top 10 aqui. O Gustavo não se encontra. Ó, o Gustavo é dos jogadores mais fundamentais para os seus times. O Gustavo é o segundo do ranking nacional. Ele participa em 40% das jogadas de gol do Corinthians. Ou com participação, em assistência ou com gols, tá? Então é um jogador que pelo preço e por ser a primeira rodada vale a pena, mesmo sendo fora de casa. Eu apostaria. Vamos ver como é que tá o nosso time lá até agora pra gente escalar os últimos 3 jogadores e o técnico, né? Para não ficar muito longo esse vídeo aí. Se bem que, como eu falei, vai ter uma revisão aí, com certeza, até começar o Campeonato Brasileiro, né? Até fechar o próximo de fechar o mercado. E a gente também vai fazer alguns vídeos de time bons e baratos e de apenas times para valorização, tá? Então, se você não é inscrito no canal, dá aquela força pra gente. Se achou que alguma informação aqui ou o conteúdo te ajudou de alguma maneira, né? Através dos números, do que foi dito aqui, se inscreve aí no canal, ativa o sininho com as notificações. A partir de agora a gente vai fazer vídeos toda semana aí,
né? Pelo menos 1 ou 2 vídeos aí antes das rodadas, né? Em termos de time principal, de valorização, em termos de bons e baratos. E vai estar na descrição também desse vídeo o meu Instagram e meu Twitter. Vão ser através dessas redes sociais que eu vou passar as informações que eu tiver em cima da hora, bem próximo do mercado fechar, né? Mas dá aquela força. Vamos lá fazer esse meio de campo, então vamos deixar o ataque ali a mais um. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Quanto é que tá custando aqui, ó? 54 cartoletas, tá bom. Vamos pro meio de campo. Vamos dar uma filtradinha aqui, ó. E vamos botar pra cá. 7 cartoletas. Vamos filtrar. Pra gente ver se a gente... O Marlon é um excelente jogador, tá vivendo uma fase muito boa no Goiás, mas vai ser fora de casa contra o Fluminense. Não acredito que ele vá conseguir fazer gol ou dar assistência. Eu acho que o Fluminense consegue sair com um SG dessa partida aí. Hudson, Diego Tuca. Eu vou dar uma arriscada aqui, pessoal. Fazer o seguinte, vamos dar uma arriscada, né? Porque assim, Cartola é assim, se você não der uma arriscada, você não tem diferencial nenhum para os outros, né? Para os outros cartoleiros. Vamos fazer o seguinte, vamos apostar no Corinthians contra o Bahia, né? E vamos botar o Sornosa. Vai que o Sornosa dá uma assistência e o Gustavo faz um gol, né? Nesse valor, gente, se não escalar agora os jogadores mais baratos, né? Vai escalar eles quando? Pô, Sornosa valendo 5 cartoletas, precisa de 2 pontos para valorizar. É o jogador com o maior número de assistências, se eu não me engano é 8 até então na temporada. Se não botar ele, vai botar quem? Então, né, complicado, só se botar jogadores mais baratos na esperança de fazer alguma coisa, como o Igor Gomes, o Giovani, né, e ficar de olho para ver se esses jogadores vão ser escalados, porque daí qualquer pontuação mínima eles vão valorizar, né. Mas eu acredito que o Sornosa vale a pena, tá? E aqui eu tô na dúvida no Alisson, porque eu acabei escalando o Jeromel, né? Mas não contando que ele vai fazer gol ou assistência, mas apenas pela roubada de bola. Como ele precisa fazer só 2 pontos, 2 roubadas de bola ele já começa a valorizar. Mas botar também jogador só por causa da roubada de bola é complicado, entendeu? Tá. Vamos para mais um atacante então aí, já que a gente... Quanto que a gente tem de cartoleta então? 59. Né? Tá bom. A gente vai tentar não passar de 70 cartoletas, tá? No máximo 75. Para deixar uma reserva nessa primeira rodada. Caso venha a dar errado, na maioria dos jogadores das opções escaladas ali, pelo menos tem cartoleta para tentar recuperar na segunda rodada. Mas eu espero que isso não vá acontecer, né? Eu espero que realmente a gente consiga aí valorizar no mínimo aí umas 20, 30 cartoletas nessa primeira rodada e ainda alcançar uma pontuação razoável. Se bem que o foco agora não é pontuação, é valorização. Depois também vai ter um videozinho no canal explicando como funciona a valorização e como tem que ser feita nessa primeira rodada. Eu vou apostar em jogadores de movimentação. Eu fico entre essas duas últimas opções aqui, ó, o Rony, tá? O atacante do Atlético Paranaense. Não pelos números do Rony, mas no geral, porque o Atlético Paranaense anda jogando futebol dentro de casa realmente agressivo, né? Se defende muito bem e geralmente é de 2, 3 gols para cima. A maior prova disso foi os 3-0 no Boca Juniors, que fazia algum tempo que não perdia. Tem o Felipe Viseu, né? Também dá para dar uma arriscada, como eu falei. O Grêmio realmente dentro de casa tem um retrospecto muito bom, apesar de estar mal na Libertadores, mas vale a aposta. Rapaz, que coisa louca isso aqui agora, ficar nessa dúvida. O Mike também é uma opção boa. Vamos ver quem são os jogadores. O Gilberto tá muito caro. Tem o Daniel Amorim, mas teria que tirar o Guga, né? Tem o Bruno Henrique, não tem ninguém da defesa do Cruzeiro, mas tá valendo 10 cartoletas, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Tem um do Grêmio e um do Atlético Paranaense. Vou fazer o seguinte, vamos economizar no meio. Vamos apostar no... Falei no início do vídeo que
O São Paulo realmente dos times da Série A é o pior até então, mas pô, ganhou do Palmeiras ali, classificou pra final, o Cuca chegou, eu acho que o Cuca vai dar jeito nesse time aí. Realmente eu acho que o Lisieiro dentre os jogadores com um valor mais baixo para valorização, é um dos que vale mais a pena realmente, vale apostar. Eu poderia botar o Igor Gomes, mas o Profeta está se recuperando, com certeza vai acabar sendo titular nesse time aí, né? Eu queria o Alisson, mas como o Alisson vai jogar contra o Grêmio, né, fora de casa, e o Jeromel a gente calou ele, não vou fazer isso, apesar de ser para roubada de bola, né? Não vou cometer esse contrassenso aí, né? Tem o João Paulo também, excelente opção, mas o Guga tá na lateral ali, a não ser que troque o Guga, né? Mas a gente vai tentar apostar agora nos jogadores que estão jogando em casa, né? Nesse início de campeonato, né? Vou apostar no Lisieiro. É uma aposta. Vamos lá, é uma aposta nossa aí, o Lisieiro, tá? Até mesmo por causa do valor, né? Vamos escalar o técnico e deixar o atacante lá por último, para ver quanto sobra aí que a gente possa investir, né? Olha, dos técnicos, tá? Eu vou ser sincero, as opções dentro dessa questão da valorização da primeira rodada, as melhores opções para mim, desculpa, tá? Para mim é o Fernando Diniz do Fluminense, tá? E o Thiago Nunes do Atlético Paranaense. Eu vou apostar no Thiago Nunes do Atlético Paranaense, certo? Com isso a gente alcançou 71 cartoletas. Ó, realmente já está começando a ficar meio pesado para essa primeira rodada. Queria botar um Bruno Henrique ali, um atacante com 9, mais 10 cartoletas, mas vai ficar ainda um pouco caro esse time. Só que não está tendo muita opção. Vamos melhorar esse filtro um pouquinho aqui, vamos ver. De repente aqui, até 10 cartoletas. Vamos lá. Tem o Bruno Henrique, tem o Marco Ruben, duas excelentes opções. Marco Rubens mais como opção mesmo, Bruno Henrique como aposta, porque o Cruzeiro vive um bom momento realmente e joga muito bem fora de casa, anda sofrendo poucos gols. O Potker já não apostaria, tá? Teles Gonzalez fora de casa também não dá. Fred também fora de casa não. Luciano seria bom, mas está meio salgado. Ione Gonzalez com 9 também, mas a gente tá botando o Everaldo, não dá. Sobres não, fora de casa. Ó, tem o Leandro Carvalho por 8, que é o atacante do Ceará, mas como eu falei, o CSA tá com uma defesa que anda sofrendo poucos gols nesse início de temporada. Patrick Fabiano, esse cara tá muito bem, se eu não botasse o Carleto eu ia apostar nele. Ele participa diretamente de 40% dos gols do CSA. Tem o Arthur Kaique, o Maicon. Isso, Gamborim, se não fosse fora de casa seria ótimo. Everaldo já tá, tem o Rony. Realmente, eu vou ficar aqui entre o Rony e o Viseu. Vou apostar no Rony. Vou apostar no Rony por tudo que eu falei sobre o Vasco, o momento que vem vivendo. Se até perto do fechamento do mercado, perto da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco botar as contas em dia e realmente através das notícias, até mesmo nos jogos, a gente vê que o Vasco melhorou e acabou resolvendo essas questões internas aí tudo bem, a gente consegue rever aqui e de repente muda alguma coisa aqui na escalação, mas por enquanto é isso. De capitão, olha, eu sinceramente eu vou botar o Everaldo, devido aos números dele, que ele tem chance de pontuar com um gol, tem chance de pontuar com assistência, desarma muito bem, finaliza muito, então é um jogador completo para Cartola e vive um momento muito bom. Eu vou apostar no Everaldo, tá? Vamos confirmar nossa escalação aqui e vamos ver como é que ficou. Tá aí então, gente, ó, no 4-3-3. Esse time pode mudar, mas também não vai mudar muito. É uma peça ou outra aí que a gente vai tentar dar uma ajeitada aí na véspera de fechar o mercado, tá? Se gostou do vídeo, rapaziada, deixa aquele likezinho ali, ó, legalzinho. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque como eu falei, a gente vai começar a mandar vídeo 1, 2 vezes por semana, tanto de time principal como bons e baratos e valorização. Beleza? Valeu, obrigadão por tudo aí. Um beijo no coração, fui!